No vídeo de hoje, irei falar aqui sobre a depressão e como você pode se tornar um antidepressivo fazendo coisas simples e práticas no seu dia a dia, que pode fazer total diferença, onde você, quando algum tipo de energia depressiva vier sobre você, você pode transformá-la em prosperação. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Kufu, e se você gosta desse tipo de vídeo e tem interesse nesse tipo de assunto, não se esqueça de dar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Muito do que eu falarei aqui nesse vídeo se baseia no livro Terapia Cognitivo Comportamental para Leigos, de Robin Winston Heinebrink, eu acho que é assim que se fala, que é basicamente um livro onde ele fala coisas que você tem que fazer, que você tem que entender para que você consiga se autodesenvolver e superar os seus problemas, seja depressão, ansiedade e outras coisas do tipo. É um livro muito interessante, eu vou deixar aqui um link na descrição para que vocês possam dar uma olhada nele. A depressão é basicamente o acúmulo de energias negativas que nós absorvemos ao longo da vida e ao longo do tempo. Que essas energias negativas vão se acumulando e vão nos fazendo tomar atitudes que cada vez mais acabam nos prejudicando, seja por influência de nossos amigos, da sociedade em si, do ambiente que a gente se encontra, trabalho, escola, familiares, que acaba que nos faz, nos exerce uma certa pressão, que essa pressão muitas das vezes a gente não consegue lidar pela falta de conhecimento de nossa parte, e nisso acabamos que caímos em um abismo onde nossos pensamentos, nossas próprias atitudes nos levam para o fundo do poço, cada vez mais nos afundando em uma tremenda depressão. Explicado agora um pouco sobre a depressão, agora vamos falar alguns sintomas que ela pode trazer para nossas vidas. Bom, aqui está uma lista de alguns sintomas que pessoas depressivas têm. Por exemplo, podemos citar a variação do apetite, a pessoa que pode comer muito ou demais, que geralmente faz isso para se confortar mais do que o habitual ou menos do que o habitual, distúrbio de sono, dificuldade de dormir, dificuldade de concentração, problema de memória, irritabilidade, instabilidade emocional, perca de interesse em atividades nas quais gostava, isolamento social, afastamento dos outros, negligência na alimentação e na aparência. E aqui tem outros motivos também que está aqui no vídeo. Eu não vou falar de todos, só citando alguns exemplos aqui. Se você possui alguns desses exemplos que eu citei agora e que está aqui nesse vídeo, é interessante que você pare e reflita o porquê você está sentindo tudo isso. E comece a armar algumas estratégias que eu vou falar aqui. E você agora vai entender como que você alimenta a depressão em si. Bom, não deve ser novidade para ninguém que a depressão ela se alimenta basicamente de energias negativas, como eu acabei de falar aqui no começo do vídeo. E o que são essas energias negativas? São pensamentos negativos, você tem um corpo inativo, você não faz atividade física, você fica parado, deitado na cama, mexendo no celular. Isolamento social, você não interage com outras pessoas, já que somos seres totalmente sociais. Você deixar de interagir, você pode acumular certas energias negativas com relação a isso. Procrastinação, deixar de fazer as coisas, levar para outra hora, isso também acumula muita energia negativa, porque em seu pensamento você quer fazer, mas você sempre tem preguiça ou por algum outro motivo você deixa para outra hora. E isso faz com que você fique cada vez mais depressivo, de certa forma vai acumulando energia negativa. Vergonha, a própria culpa, o sentimento de culpa que você tem, que muitas das vezes nos leva para o fundo do abismo, e desesperança. Bom, esses foram alguns pontos que alimentam a depressão. Existem outras coisas também, como por exemplo, você fazer coisas que só dá vontade quando você está deprimido, por exemplo. Isso cada vez mais alimenta a sua depressão, porque a sua vontade naquela hora está enfocada em energias negativas, em energias deprimentes, fazendo com que você só faça coisas que de certa forma te deixa você mais deprimido assim, porque o foco do seu corpo e do seu pensamento está voltado à depressão, ao estado deprimente. Então, fazer só o que dá vontade quando você está deprimido, isso acaba de vez com qualquer tipo de possibilidade de superar esse estado, mas de reforçá-lo, aumentá-lo cada vez mais. Por isso, ao invés disso,
quando você não sente vontade de fazer certas coisas que você sabe que é bom para você, você deve fazer exatamente isso. Você deve fazer exatamente o oposto que sua depressão faz, pois assim você vai criar a disciplina e você vai dizer para o seu estado atual que o que você quer naquele momento não é a sua vontade, mas sim o que se deve fazer. Porque se a gente só fizer o que a gente tiver vontade de fazer, nós vamos acabar lidando com muitos problemas no futuro e com muita energia negativa acumulada dentro de nós. Porque isso vai impedir que os seus pensamentos ruins tomem conta de você e também de seus sentimentos ruins possam lhe dominar, mas sim você dominar eles. Pensamentos negativos, como por exemplo, você ficar se culpando pelas coisas e você se queixar pelos acontecimentos que aconteceram, você começar a pensar no passado como se algo que você tivesse feito mudaria algo na sua vida. Esses tipos de pensamentos, essas linhas de raciocínio, elas ferram bastante o seu psicológico e o seu estado emocional. Alguns exemplos de pensamentos que podem trazer energia negativa para nós. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso sempre acontece comigo? O que eu deveria ter feito para que isso nunca tivesse acontecido na minha vida? Se eu tivesse feito aquilo e isso, acredito que eu não estaria passando por isso. Esse tipo de pensamento traz de volta ao problema e não a solução dele. E você voltar a seu pensamento com foco no seu problema, isso só vai cada vez mais trazer o quê? Mais problema. Por quê? Porque você não está pensando em solução, você está pensando em como você deveria ter lidado com o problema e não em como você deve lidar com o problema, entende? Para que você saia desse tipo de pensamento que eu estou falando aqui agora, você tem que usar esse tipo de pensamento contra ele mesmo. Como por exemplo, você começa a pensar sobre por que as coisas estão acontecendo com você. Em vez de você focar nisso, você deveria voltar seus pensamentos para outra direção. Assim você tirará o foco que aquele pensamento negativo está exercendo e você tomará o controle da situação. Alguns alertas que você deve ter quando você tiver esses tipos de pensamento, que a gente chama de pensamento ruminantes. Ficar parado enquanto sua intenção era fazer algo. Sentir desânimo, tornar-se muito repetitivo e diminuir o ritmo das coisas que você faz. Esses alertas que eu estou te dando é para você ficar atento, para que você, quando estiver nesse tipo de situação, já perceba e direcione o seu pensamento, o seu foco para outra coisa, para que você não fique preso nessa maldição que se chama energia depressiva. Agora eu irei falar aqui alguns pontos para você fazer quando esses tipos de pensamentos estiverem à tona e você combater eles, e assim você estará combatendo também a depressão. Mantenha-se ocupado. Não fique parado, pensando ou de bobeira, porque isso é prato cheio para os pensamentos negativos, para a energia negativa. Então, tente sempre pensar em algo para fazer quando esse tipo de coisa estiver à tona e nunca fique parado. Sempre faça as coisas que sejam benéficas para você. Fazer exercícios físicos. Bom, principalmente fazer exercício aeróbico é muito importante para evitar esses tipos de pensamento e saber lidar com eles. Então, sempre tente buscar pela manhã ou pela tarde fazer esses tipos de exercícios, porque fazer geralmente pela noite pode causar distúrbio de sono ou dificuldades para dormir. Passe um tempo fora de casa, saia um pouco do celular. Às vezes o celular pode ser um pouco tóxico, às vezes pode ser muito bom, mas de certa forma sai um pouco, vai tomar um ar, vai caminhar, vai ver as coisas que estão à sua volta, porque isso vai de certa forma te libertar desses tipos de pensamento e você saber mais ter um controle acima com relação a isso. Treinar o redirecionamento da sua atenção. Sempre quando o seu pensamento estiver em um foco com algo negativo, tente redirecionar para outra coisa. Não necessariamente você tem que evitar, mas se redirecionar para, por exemplo, uma solução para um problema, ou um pensamento que você tenha que seja contrário ao que você está sentindo naquele momento. Isso ajuda muito a você treinar esse tipo de redirecionamento, a controlar mais os seus pensamentos e, de certa forma, você estará aceitando aquele tipo de pensamento que existe dentro de você e você estará buscando formas de lidar com isso, de tomar o controle deles.
E por último, seja cético. Não acredite em tudo que as coisas que você vê na sua mente ou que as pessoas falam. Pesquise, faça um certo levantamento de pensamentos, analise e verifique se elas são reais ou não. Sempre tente buscar informações, busque conhecimento, sempre. Não faça com que tudo que vem na sua cabeça ou no que as pessoas falam seja 100% verdadeiro, porque muitas das vezes não são. E você tem noção disso e você precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Então, pesquise, questione-se, responda e reflita sobre essas coisas que você tem ou que estão em sua volta. Basicamente, tudo que eu falei aqui sobre as coisas que você tem que fazer se resume a simplesmente uma única palavra: atividade. Você precisa ser ativo, porque se você ficar inativo, você não estará mudando nada e você estará basicamente indo para o fundo do poço, porque é isso que alimenta a depressão também, a inatividade. E quando você se torna uma pessoa ativa, uma pessoa que busca fazer as coisas, quer entender, busca a solução e não busca mais problemas, enfocar problemas e sim focar em soluções, você acaba com esse tipo de pensamento e esse tipo de energia negativa que você tem vai se cada vez se transformando em energia positiva, energia de prospecção e não de depressão, desesperança, mas sim de esperança. Outro ponto também que é extremamente importante que você faça é cuidar de você mesmo e da sua casa, porque se sua casa não está boa, então provavelmente você não deve estar bem. Comece arrumando o seu quarto. Organize o seu quarto e deixe ele limpinho, bonitinho, para que o seu quarto seja um ambiente agradável de se estar e não um ambiente desagradável. A sua casa pode até estar bagunçada, mal arrumada, fedendo, sei lá, transmitir muita energia negativa em si. Você não vai, por exemplo, querer arrumar todos os problemas da casa se você não consegue arrumar seus próprios problemas, por exemplo, os problemas do seu quarto. Então, arrume o seu quarto antes de querer arrumar a casa toda. Estruture, crie uma base sólida para que você possa, assim, moldar toda a estrutura para que ela também seja sólida. Você possa ter uma estrutura sólida e você não possa cair na tentação de acumular ou de ficar, de certa forma, depressivo. Regular o seu sono também é muito importante. Você definir um horário para você dormir e um horário para você acordar. Tente fazer uma rotinazinha para que você durma naquele mesmo horário e você possa acordar naquele mesmo horário, porque lembre-se, o seu humor tem muita relação com o seu sono. Se você dormir mal, seu humor estará ruim. Se seu sono for bom, o seu humor estará bom. Então, lembre-se disso. Evite tomar muitas coisas, evite tomar coisas ou bebidas ou alimentos que geram muita energia ou que tem alto índice calórico quando você for dormir, porque isso atrapalha muito na hora de dormir e também pode causar distúrbio de sono. Ao parar de dormir, ou você não coma nada ou você coma coisas poucas calóricas que são fáceis de ser ingeridas para que você tenha uma boa noite de sono. Há muitos outros detalhes que eu poderia citar aqui para falar sobre o sono, mas isso daria um vídeo muito grande. Então, se vocês caso quiserem, ou se alguém tiver chegado até aqui, eu posso falar um pouco sobre isso lá para frente, sobre a importância do sono e como você possa regular e dormir um sono perfeito ou um sono ideal, por assim dizermos. Bom, por vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido sobre o estado da depressão, que basicamente são energias negativas que estão acumuladas no nosso corpo, e como se tornar um antidepressivo. Eu expliquei alguns pontos para você seguir e para você se atentar, para que você possa combater de uma vez por todas isso e que essas energias negativas nunca possam atormentar mais a sua vida. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima. Eu me chamo Kofu e encerro esse vídeo.